Outro assunto é aqui no Brasil, com relação ao Brasil-China, né? Aqui no Brasil, a sensação de muitos brasileiros é de humilhação. A bancada da China cada vez mais forte e exige subserviência ao Partido Comunista Chinês. Tivemos um episódio até na CPI, onde uma senadora falou que, se precisasse, deixaria que os chineses pisassem nela por causa da vacina, enfim. Situações como essa, e eu vi que você fez um vídeo abordando as estratégias políticas e chantagens chinesas, dizendo que o Brasil não pode depender deles. Pode comentar um pouco mais sobre isso? Posso, claro. Em primeiro lugar, as pessoas precisam entender, e eu recomendo, por um acaso está aqui na minha mesa, eu recomendo um livro, posso mostrar um livro aqui? Claro. Eu recomendo um livro de um Dr. Sean McFate, vou botar aqui na tela para as pessoas verem, do Dr. Sean McFate. Eu digo doutor porque ele é PhD e consultor tanto das forças de inteligência quanto das Forças Armadas Americanas. Eu entrevisto ele, inclusive, para o meu curso, e ele escreveu um livro chamado The New Rules of War, ou seja, a tradução são as novas regras da guerra. E ele basicamente advoga no livro que o conceito de guerra, como a gente imaginava antigamente, onde você, como se fosse um interruptor ligado, desligado, ou você está em guerra ou você não está em guerra, esse conceito de guerra ficou ultrapassado. Hoje a gente vive num estado o tempo inteiro de semi-guerra. E a guerra não é lutada mais da forma tradicional como as pessoas viam as guerras serem lutadas, do tipo bombardeiros e todo o exército de um país invade o outro país. As guerras elas são lutadas de forma mais sutil. E a China é brilhante nessa nova forma de guerra. Então, na forma tradicional, por exemplo, você pegaria um programa como o F-35, que é o programa do caça atual, de última geração, de quinta geração que os Estados Unidos têm. Esse programa custou mais de 2 trilhões de dólares, que é todo o PIB do Brasil. Programa caro, né? Mas o que é melhor? Você ter esses caças ou você, por exemplo, comprar, através de influência política, fazer um financiamento às redes de televisão de um país para você manipular a opinião pública desse país. Ou mais do que isso, você comercializar bastante com aquele país e até fazer investimentos, fazer empréstimos para setores estratégicos, para as pessoas estratégicas naquele país que dominam o poder, de forma de que aquele país fique dependente de você. Você controlar o setor de infraestrutura e de comunicações e energia elétrica naquele país. Ou você comprar através de benefícios, através de, às vezes, propina, um ou outro político ou vários políticos daquele país. Eu te garanto que isso custa. Você comprar, às vezes, grupos que fazem as novelas, que fazem os filmes desse país. Dessa forma, você não precisa gastar uma bomba, matar um soldado e gasta muito menos do que 2 trilhões de dólares. Essa é a forma que a China faz guerra no mundo inteiro. Se você pegar os grandes grupos de mídia no Brasil, todos eles têm algum tipo de, não todos eles, mas vários deles, têm algum tipo de acordo de cooperação, por exemplo, com o China Media Group, que é a rede estatal chinesa, cujo presidente é o vice-ministro de propaganda do Partido Comunista Chinês. Nos Estados Unidos, se você pegar, por exemplo, todas as notícias que os brasileiros leem aqui, leem sobre os Estados Unidos, elas vêm do New York Times, ou da CNN, ou do Washington Post. New York Times, o dono é o Carlos Slim. A montadora dele de automóveis tem sociedade com a Jack Motors chinesa, que também é ligada ao Partido Comunista Chinês. A empresa dele de telefonia, que é a América Móvel, utiliza os equipamentos de quem e tem acordo de 5G com quem? Com a Huawei, a empresa chinesa também conhecida por vazar informações sigilosas e espionar as pessoas e fornecer essas informações para o Partido Comunista Chinês. O Washington Post, por exemplo, é do Jeff Bezos. Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. 75% das empresas que vendem hoje na Amazon são da China. E por aí vai, você tem vários exemplos. Hollywood é dominada por um grupo chamado Wanda Group, Dalian Wanda Group, que é um grupo cujo dono é o homem mais rico da China e uma das sócias do Dalian Wanda Group, que controla basicamente todos os filmes que a gente assiste hoje em dia. O dono do Dalian Wanda Group uma das investidoras do Dalian Wanda Group é a irmã do Xi Jinping, e por irmã, entenda, se você quiser, laranja do Xi Jinping. Então significa que o Xi Jinping escolhe quais são os filmes o que vai ter nos filmes que a gente vai assistir.
Então eu estou dando alguns exemplos, mas é só para mostrar como é a forma que a China faz guerra no mundo. Uma das formas, por exemplo, hoje o agronegócio tem um poder danado na política brasileira, inclusive uma base de apoio do presidente Bolsonaro. Veja se o agronegócio quer algum tipo de confusão com a China. Ou, por exemplo, como a gente viu mais recentemente, no caso das vacinas. A China fornece uma das vacinas, agora não há mais, mas uma das vacinas mais utilizadas no Brasil, a vacina querida do governador João Dória. O que acontece se você fala mal da China? A China vai lá e corta eles dizem, né, que a China vai lá e corta o fornecimento de insumos. Então, como é que você pode tratar um país desse, um país que está disposto a cortar o fornecimento de vacina de uma pandemia que eles mesmos criaram nos laboratórios deles? Como é que você pode comercializar normalmente com um país desse? Não pode. Então, parafraseando aí o ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill, entre a desonra e a guerra, a senadora escolheu a desonra e ela terá a guerra. Não há como escapar da guerra com a China. Isso que eles estão fazendo com o Brasil é guerra. Agora, neste nível de insanidade, alguém me dizer que é normal você, por exemplo, entregar a rede de infraestrutura 5G para a China, ora, se eles cortam insumos de vacina, o que acontece? Será que se a gente falar mal, eles vão cortar nossa rede 5G também? Porque eu acho cortar vacina insumo de vacina mais sério do que cortar a rede de telecomunicações. E isso é um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro, é uma discussão que está em curso no mundo. Você tem... Peço perdão aqui, mas... Outra dica de livro aqui, ó. Hidden Hand, Exposing How the Chinese Communist Party is Reshaping the World. Significa a mão invisível, a mão escondida. Expondo como o Partido Comunista Chinês está remoldando, né, ou moldando o mundo. Tá aqui, ó, para quem quiser pesquisar e ter suas... do Clive Hamilton e da Myrick Oberg. E, como eu estou dizendo, é um assunto que está em discussão no mundo, é em discussão pelos maiores especialistas no assunto, e no Brasil é uma discussão que eu não vejo sequer as Forças Armadas brasileiras apresentando à sociedade. Eu me pergunto qual o nível de preparo das nossas Forças Armadas para lutar esse novo tipo de guerra, que não é o tipo mais de guerra tradicional. Aí fica a pergunta. Bom, e ainda nesse contexto, como que está a postura de outros países em relação à China? Depende dos países, né? A Austrália, por exemplo, está adotando uma postura bastante dura, a Índia está adotando uma postura bastante dura, o Japão está adotando uma postura bastante dura, a Coreia do Sul está adotando uma postura bastante dura, Taiwan está se preparando para uma invasão iminente chinesa. Então todo mundo que está ali ao redor da China está adotando uma postura bastante dura contra eles. Os Estados Unidos estavam adotando uma postura bastante dura até o início do governo do Joe Biden, que já chegou, o filho dele era lobista para empresas chinesas ligadas ao Partido Comunista dentro dos Estados Unidos, então uma posição bastante vulnerável do atual presidente americano. Mas e a Europa, como sempre, a Europa de joelhos diante de uma ditadura, né? O europeu adora se curvar diante de um autoritário e pregar a paz contra o autoritário. Tem até aquela piada, né? Por que o Champs-Élysées é tão arborizado? E a resposta é que é para os ditadores marcharem na sombra, né? Porque toda vez alguém acaba invadindo Paris e tomando a França. Então, uma pena, mas é o nosso berço civilizatório, mas a Europa virou uma chacota mundial, né? O nível de preparo das Forças Armadas da Europa é hoje o mais baixo da história. Concordo. Bom, nível de prontidão, que é o termo técnico.